Bom dia, segunda série. Vamos para a nossa última aula de física da semana e quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 49, tá? Nós paramos nessa página com a resolução dos exercícios sobre entropia e segunda lei da termodinâmica e agora nós vamos continuar falando a respeito de máquinas térmicas, tá? Então, as máquinas térmicas, elas funcionam conforme a segunda lei da termodinâmica, tá? E elas precisam operar entre duas fontes de calor, tá? Uma mais quente e outra mais fria. O calor flui espontaneamente sempre da mais quente em direção ao mais frio, né? Nós vimos isso. E nós vimos também que é impossível aproveitar 100% do calor que é retirado da fonte quente, né? A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível ter uma máquina com rendimento 100%. Então, eu retiro o calor da fonte quente, uma parte desse calor eu vou aproveitar, né, transformar na energia que eu preciso, mas uma parte dessa energia sempre vai ser desperdiçada para a fonte fria, porque não existe máquina com rendimento 100%, tá? Dentro das máquinas térmicas, nós vamos estudar os motores térmicos e os refrigeradores, tá? Então, vamos aqui um pouquinho para o quadro para ver o que nós temos a respeito disso. Então, aqui, ó, primeiro falando dos motores térmicos, tá? Os motores térmicos, então, eles funcionam de acordo com esse sistema que eu acabei de falar para vocês, ó. A máquina vai retirar energia da fonte quente, vai retirar calor da fonte quente, que a gente chama de QQ, tá? Calor da fonte quente. Uma parte desse calor vai ser convertido em trabalho, tá? Então, ela realiza um trabalho, que é a parte de energia que vai ser útil, vai ser utilizada, tá? Mas uma parte dessa energia vai ser descartada para a fonte fria, que a gente chama de QF, calor da fonte fria, tá? E o trabalho que eu aproveito é exatamente a diferença do total que eu retiro daqui e do restinho que eu libero para a fonte fria, tá? Uma parte desse calor aqui vai ser aproveitado, que é o valor do trabalho. Então, o trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, tá? Então, o motor térmico funciona assim: retira calor da fonte quente, transforma parte desse calor em trabalho útil e outra parte descarta para a fonte fria, tá? Se eu for calcular o rendimento do motor térmico, eu tenho que pegar a energia que eu utilizo, que é o trabalho, e dividir pelo total, pelo que eu deveria utilizar, né? Como sempre o que eu utilizo é menos do que o total, porque uma parte dessa energia eu perco, o rendimento vai ser sempre menor que 100%, tá? Existe uma outra maneira de representar a fórmula aqui também, ó. 1 menos calor da fonte fria divididos por calor da fonte quente. Então, as duas fórmulas aqui nos permitem calcular o rendimento, tá? Lembrem, o rendimento vai ser sempre menor que 1. Sempre vocês vão encontrar aqui nessas fórmulas um valor 0, alguma coisa, tá? E daí depois vocês vão multiplicar por 100 para converter para porcentagem. Então, sempre vai ser menor do que 100%, tá? Agora nós vamos falar dos refrigeradores, tá? Então, os refrigeradores, ele é o contrário do motor térmico. O que ele vai fazer, ó? Ele vai retirar um calor da fonte fria, tá? Aí ele vai receber um trabalho e ele vai pegar essa energia e liberar para a fonte quente, tá? Então, ó, lá ele retira calor da fonte quente, aqui ele retira calor da fonte fria. Lá no motor térmico, ele realiza o trabalho, aqui ele recebe trabalho do meio externo, tá? E daí ele pega essas duas energias aqui que ele recebe e libera para a fonte quente, tá? Então, aqui também, ó, o trabalho é a diferença do calor da fonte quente e da fonte fria, né? Só que daí lá eu realizo o trabalho e aqui eu recebo o trabalho, tudo bem? Aí eu tenho como calcular também o rendimento do refrigerador, mas nós não chamamos de rendimento, nós chamamos de eficiência, tá? Só para não confundir. Então, aqui a eficiência, ó, é a quantidade de calor que eu retirei da fonte fria divididos pelo trabalho, tá? Ou então, né, 1 divididos por calor da fonte fria sobre calor da fonte quente menos 1. Existem as duas fórmulas aqui para eu poder calcular. A diferença entre elas, gente, é que a eficiência pode ser maior que 1, tá? Posso ter uma máquina com eficiência maior que 1, porque aqui ela está fazendo o trabalho inverso, tá? Então, eu posso ter eficiências maiores do que 1. E agora, para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot, gente,
quando ele é seguido, é o máximo rendimento de uma máquina térmica. Tá? A máquina térmica ela consegue o rendimento máximo dela quando ela obedece o ciclo de Carnot. E o que vem a ser esse ciclo? Esse ciclo aqui são 4 transformações, é uma transformação cíclica, tá? Que ela ocorre a partir de 4 passos. Então aqui vocês têm, primeira transformação AB. A transformação AB ela é uma compressão, porque o volume diminui, tá? A transformação ela volta para trás, a flechinha. Então é uma compressão isotérmica, tá? Uma compressão sem variação de temperatura. A transformação BC é uma expansão e agora, para finalizar a nossa aula aqui, gente, nós vamos falar sobre o ciclo de Carnot. Tá? Então, o ciclo de Carnot, o máximo rendimento de uma máquina térmica se dá através do ciclo de Carnot, quando a gente obedece essas transformações aqui. Então, o ciclo de Carnot, gente, é uma transformação cíclica, tá? Que ela inicia e finaliza no mesmo ponto, e ela ocorre a partir de 4 transformações, que daí juntas formam um ciclo. Tá? Então, a primeira transformação aqui, transformação de A para B, ela é uma compressão adiabática. Compressão porque o volume do gás está diminuindo, adiabática porque ela não troca calor com o meio, ela acontece de maneira rápida. Tá? Depois aqui, transformação de B para C, é uma expansão isotérmica. Então, é um aumento do volume do gás com temperatura constante. Então, ela acontece de maneira lenta, para a temperatura se manter constante. Tá? Depois aqui, de C para D, é uma expansão adiabática. Então, o volume do gás aumenta e acontece de forma rápida, sem troca de calor com o meio externo. Tá? E para finalizar a transformação de D para A, é uma compressão isotérmica. Então, o volume diminui novamente e com temperatura constante. Então, uma transformação que acontece lentamente. Tá? Seguindo essas 4 transformações aqui, a gente obedece o ciclo de Carnot. E é o máximo rendimento que uma máquina térmica pode obter seguindo o ciclo de Carnot. Tá? Ela opera entre 2 temperaturas também, temperatura quente e temperatura fria. E para calcular o rendimento máximo de uma máquina pelo ciclo de Carnot, nós temos aqui a fórmula. Tá? Então, 1 menos temperatura fria divididos por temperatura quente. As temperaturas aqui sempre só podem ser utilizadas em Kelvin. Tá? Tem que transformar as temperaturas sempre para Kelvin. Lembrem lá, de Celsius para Kelvin tem que somar 273. Tá? Então agora, gente, com essa nossa aula aqui, essa explicação de hoje a respeito de máquinas térmicas, então só vamos relembrar lá, motores térmicos, tá? Retiram calor da fonte quente, parte desse calor se transforma em trabalho realizado e parte eles rejeitam para a fonte fria. Tá? O rendimento é sempre menor que 100%. Os refrigeradores retiram calor da fonte fria, recebem trabalho do meio externo e descartam tudo isso para a fonte quente. Como eles descartam mais energia do que recebem no início, a eficiência pode ser maior do que 1. Tá? E o ciclo de Carnot é o máximo rendimento de uma máquina térmica. Para calcular o rendimento dele, 1 menos temperatura fria divididos por temperatura quente. Tá? Então agora eu quero que vocês copiem essas observações aqui no caderno de vocês, esse formulário, tá? Mandem foto lá do caderno no grupo e para validar a nossa aula de hoje, tá? E daí semana que vem a gente vai para a resolução dos exercícios desse conteúdo que a gente viu hoje, tá bom? Então bom final de semana para vocês e até mais!